Ô Denise, então você falou uns 15 anos, 2010, 2011 mais ou menos? Isso, eu abri acho que a empresa em 2013. Que eu abri oficialmente a empresa. Tá. Eu já estava empreendendo um pouquinho antes, mas eu abri a empresa, ainda tinha o consultório, ainda ia 2 vezes por semana. Em 2013 foi aquele ano que, pra valer, você falou, eu vou abri a empresa, nisso. exatamente. Tá. Abri a empresa, mas não larguei ainda um pezinho no consultório. Mas era na sala da minha casa, né? Eu tinha arara na sala de casa, então tumultuou um pouquinho a vida pessoal e eu montei uma loja, né, pequena, era um ateliê bem pequeno em Moema e deslanchou, sabe? Eu fazia pouquíssimos eventos, assim, fora de datas de Dia das Mães e Natal, era um eu forte, mas as clientes iam muito, assim, as peças foram muito bem aceitas, né? E isso ainda é bem economia real, né? Quer dizer, a parte digital, aos poucos, ela veio vindo, né? Naquela época a gente tinha só o Instagram. Só o Instagram. E a gente fala que era tudo grama, né? Que a gente fazia qualquer postagem, tinha muitas curtidas, Isso, era outra entrega. época. Tá, e aí os anos foram passando, você foi se desenvolvendo e veio a pandemia. Aí eu praticamente tinha parado de fazer eventos fora da loja, só a loja, ia super bem, e veio a pandemia. Sim. Aí a loja ficou parada, a gente trabalhava internamente e começou a parte digital talvez tenha começado, né? Eu tive que me apoiar bem nessa parte digital. Tá. E foi uma coisa bem legal, assim, foi onde as clientes que eu tinha, entregava malinha, deixava na casa das clientes. Eu me virei super bem também na pandemia. Tá. Né? Foi difícil. E aí o que eu senti depois da pandemia é que os eventos de rua voltaram, talvez com uma intensidade um pouquinho maior, porque as pessoas tinham ficado muito presas, né? Não, aí voltou. Depois da pandemia, a gente voltou. Aí abri a loja, mas não voltou o que era. Entendi. E aí que eu me aventurei, na verdade, a fazer esses eventos de rua, porque não era uma coisa muito usual, nunca tinha feito antes da pandemia, não era o que eu pretendia. Confesso que tinha uma certa restrição, não preconceito, mas, né? Um receio de... E fui a primeira vez, gostei e... Não, conhece um monte de gente. É muito legal, porque são pessoas, assim, a gente tem, até um preconceito, gente, você tá na rua, tá na chuva, tá no sol, mas é muito legal, é muito diferente do que você ficar trancado numa loja. E você conhece gente, as pessoas aqui na praceria me chamam pelo nome, né? E o que é muito gostoso é que a gente sente isso dos visitantes também, né? A gente tem alguns amigos e fica e fala, puxa, mas você vai num evento de rua, quando você consegue trazê-los, sim, quando eles vêm, né, eles vêm ao ar livre, eles sentam numa mesa, ficam 3 horas, escutam música ao vivo, né? Os filhos às vezes estão brincando na oficina, a esposa compra uma série de coisas, tal, eles voltam encantados para casa, né? A gente tem perrengues, claro que tem, às vezes acontece. Mas isso não tem na sua loja também? Não queima isso? Mas se chove, nem na loja eles vão, né? E o que é muito legal é que a gente consegue fazer essa integração, né? Eu tenho uma loja aqui na Vila Mariana, que é super pertinho aqui do Klabin. E durante a semana, sempre alguém daqui vai lá, vai tomar um café comigo, vai trocar uma peça, compra outra peça. Então é muito legal, tem uma continuidade. A gente fala, você só trabalha de final de semana. Não, a gente tem uma continuidade durante a semana. E várias viraram minhas amigas, né? E eu acho que com a frequência também, né? Estando presente todos os meses, no mesmo lugar, você acaba criando uma carteira de clientes do bairro. Não, e aqui o bairro é muito legal, assim... No meu caso, no caso da Bendê, é bem o cliente da Bendê. Sem dúvida. Casou, foi um casamento muito legal. É isso. Né? Porque às vezes você vai em feiras de rua que não é o seu cliente, enfim, cada um tem o seu... Eu acho também. E eu acho que essa então é a força da parceria, né? É a gente encontrar marcas, trazer para cá, desenvolvê-las e o sonho virar, assim, realmente um negócio. Meninas, recado para vocês. Claro que eu ia interromper esse podcast. Quando o Ernest falou moda feminina, lá fui eu espiar o que tinha na barraca da Bendê. Eu voltei com esse casaco lindíssimo. Dá uma olhadinha no corte, depois a gente vai mostrar melhor no vídeo. Ele tem um cortezinho meio trapézio, né? Esse já é da coleção nova. Isso. E a gente tem várias cores dele. Ele tá numa lã. O que eu ia te perguntar é assim, quem escolhe essas cores? Pessoal, as cores são tão atuais. Essa cor eu me apaixonei quando eu vi. Eu fico bem atenta, né, às tendências, mas claro que também é toda uma curadoria minha, um gosto muito pessoal, né? As peças da Bendê são todas casuais, confortáveis, sempre, nada. Se você quiser uma peça justa, uma roupa com brilho, não é na Bendê, é uma peça mais casual mesmo, pro dia a dia, mas é um dia a dia do trabalho, uma coisa que
você tem que se sentir à vontade, tá? Essa peça aqui dela é da coleção nova, mas eu tenho outras, o mesmo tecido com outras modelagens. Essa peça que eu tô usando também por um acaso, eu sempre tenho. Eu tenho ela de manguinha mais curta, com uma meia estação. Essa aqui de manga longa, tem os furinhos. São peças que eu tenho o ano inteiro, você vai encontrar essas peças. Vai mudando a cor, vai mudando um pouquinho a textura, mas sempre com essa pegada casual, né? E que interessante, né? Impressionante como algumas marcas, elas têm o DNA mesmo do empreendedor ou de quem tá atrás. Sim. Quando a Denise fala, é um estilo casual, despojado, elegante, esse é o estilo dela. Sim. Então, eu acho que isso serve tanto de inspiração, né? Porque a marca leva meu nome, né? Exato. Assim, é bem bem Denise. Então, assim, não tem nada da minha curadoria que eu não goste, né? Eu não vendo absolutamente nada que eu não usaria, né? Ou que seja assim, mas é muito comercial, puxa, mas não é bem meu estilo. Eu acho que esse é um ponto tão importante, né? Porque às vezes a gente, no afã de vender mais, deixa eu colocar isso no mix, deixa eu colocar... Agora, por exemplo, nessa coleção, eu trabalho muito com peças lisas, muda um pouquinho a textura. Mas esse ano eu introduzi uns casacos estampados, que eu nunca tive. Quem segue a Bendê sabe que eu não tive. Mas eu achei que teve um casamento tão legal, assim, dá uma jovialidade, né? Dá um... são estampas, mas são clássicas. Vê como mantém o DNA, aí combina, né? com as peças. Sim. Eu me atrevi e gostei, assim, desse estampado. É uma coisa bem pontual, mas eu tive que, né, tem que passar pela minha curadoria, as estampas, eu tenho que gostar, senão não entra. Bom, então já segue a Bendê para saber o que tem lá de novidades e principalmente os clássicos, que são os que a gente usa no todo dia. Bom, eu interrompi só um pedacinho, agora pode voltar aqui com o Ernest. Então eu acho que é por aí. A gente teve a primeira chance de conversar com uma marca autoral, a Denise da Bendê. Daqui a pouco a gente... todas as edições aqui da Praceria. Todas as edições. Adoro, eu acho que é um evento super bem organizado, tanto para os expositores como para quem vem visitar também. É super seguro. Eles são super queridos, enfim. A gente adora trabalhar com eles também. A gente é muito parceiro mesmo. E essa está sendo assim uma das conversas, um dos podcasts que a gente está trazendo. A Bendê é uma das marcas de moda feminina. A gente vai conversar com várias outras categorias. Então continuem seguindo a gente no YouTube, coloquem seus comentários e venham visitar a gente aqui para sentir, né, todo esse clima. Obrigado que é muito pela importante. Conversa. Imagina. Uma delícia. Imagina.